Está começando mais um episódio do Torá com Fritas, o podcast kasher do conteúdo judaico. Eu sou o Moretel Hotz, historiador, hebraísta e já rabino. Eu sou a Angela Goldstein, orientalista e mergulhadora e a nova funcionária da Conib. Mazel Tov! Uma grande novidade que acho que quem acompanha as nossas redes sociais já sabia, mas aproveito para contar aqui no podcast também. Eu sou a coordenadora do novo projeto da Conib, que fala sobre combate ao antissemitismo, extremismo e discurso de ódio através da plataforma www.combateaoantissemitismo.org.br. E o tema de hoje é, de certa forma, uma continuação do episódio anterior, quando a gente começou a falar sobre educação judaica. Hoje a gente vai falar sobre movimentos juvenis dentro do judaísmo e vamos começar essa série de episódios e conversas com um convidado que já participou silenciosamente de várias gravações do Torá com Fritas, que tem a mãe mais legal da podosfera, que é o Davi Beraha, filho da Dona Rô Beraha, maravilhosa. O Davi é um grande amigo nosso, já participou como observador de várias gravações que a gente fez junto com a UJR, mas hoje ele veio aqui para falar de uma coisa que ele conhece muito bem, que é um dos movimentos juvenis judaicos, que é a Vanhandava. Então, Davi, por favor, a palavra está com você para se apresentar para quem está nos ouvindo. Obrigado, é um prazer estar aqui pela primeira vez como entrevistado. Meu nome é Davi, eu sou, em primeiro lugar, filho da Rosana, como a Ângela já falou. Eu trabalho como diretor executivo da UJR Hamlat, a União do Judaísmo Reformista, que já teve alguns episódios em parceria aqui com o Torá, e mais relevante para este episódio, eu fui Hanir, Madrir, e hoje eu sou Boguer da Vanhandava. A gente vai chegar no que cada palavra dessa significa. Maravilha. Acho que para a gente começar, Davi, o episódio, era interessante a gente falar o que é um movimento juvenil. O que é isso? Que a gente ouve, um movimento juvenil, sim, mas né? Eu acho que a gente pode tirar a primeira definição do próprio nome. É um movimento que é algo que não está parado, que tem uma constante atualização, uma constante renovação de pessoas, e juvenil por ser feito por jovens. O que isso implica em que, como é um movimento educativo, são jovens que ensinam jovens, jovens que se educam e educam uns aos outros também. Existem vários tipos de movimentos juvenis ligados a diferentes tipos de ideologias, diferentes religiões, diferentes instituições, e a Vanhandava está na intersecção de alguns desses. O primeiro a surgir, pelo que eu entendo da história, se tivesse surgido outro movimento juvenil judaico antes, Theo me corrija, mas o primeiro dos movimentos que a Vanhandava participa foi o movimento escoteiro. O movimento escoteiro foi fundado em 1907 por um militar inglês, Robert Baden-Powell. Ele é conhecido pelas iniciais do sobrenome BP. Ele foi um militar inglês que lutou em guerras na África do Sul, principalmente, e houve um episódio específico em que a cidade que BP estava alocado estava sob sítio e com dificuldades de suprimentos, de mão de obra, de tudo. Então ele recrutou os meninos jovenzinhos para ajudar com logística. E ele aprendeu bastante coisa com isso, ele ensinou bastante coisa para eles, desde coisas de sobrevivência, até códigos, até de manutenção para esses meninos. E com essa experiência ele voltou para Inglaterra e encontrou outros movimentos juvenis, como a Boys Brigade, que era um movimento muito mais militarizado e muito menos educacional, muito menos focado na educação. Então ele buscou criar um movimento para os jovens, e isso no começo do século XX, na Inglaterra essencialmente pós-vitoriana, e tinha uma ordem social muito bem definida. Então era esperado que jovens fossem educados de uma maneira muito mais rígida, e ele buscou explorar isso de outra maneira, usando um pouco da disciplina descendente do meio militar, mas de uma maneira muito mais lúdica e uma maneira que as próprias crianças, os próprios jovens se ensinassem e aprendessem em conjunto. Alguns anos depois, como havia uma demanda das meninas de participarem também, e de novo voltando à questão social da época de separação de gêneros, ele optou por criar um movimento separado para as meninas, e aqui no Brasil ganhou o nome de bandeirantismo em homenagem aos bandeirantes que exploraram o território brasileiro, mas em outros países é conhecido como Girl Scouting ou Girl Guiding.
Routing, são escoteiras ou guias. E aqui no Brasil, inclusive, no começo haviam associações diferentes que até competiam entre si. E aqui em São Paulo existia a Federação Paulista de Escoteiras, da qual a Vendava era parte lá no começo. Mas, enfim, eu tô me adiantando um pouco. Não, eu achei muito interessante como surge o movimento. É uma coisa antiga, né? Eu não tinha noção de que era uma coisa de 1907 que originou, tipo, na Guerra dos Boeres, na África, e foi para Inglaterra e de lá vem para cá, né? É muito interessante saber que teve toda essa trajetória da ideia de ensinar algumas habilidades, né? Algumas coisas para as crianças, como técnicas de sobrevivência e tal. Isso é bem bacana, Técnica né? de sobrevivência, acampamento, Uhum. mas algumas coisas mais práticas para o dia a dia, por exemplo. Desde o início existiam coisas como ensinar a costurar o próprio uniforme, porque eventualmente o menino ou a menina depois poderiam ter essa necessidade de aprender a costurar um distintivo, aprender a costurar, a reparar uma roupa. É que nem a gente vê hoje em dia, a gente fala, eu não sei pregar nenhum botão. Você fala, gente, eu só põe ali na agulha, dá um nozinho na ponta, passa assim pelo buraco, né? Passa de um pro outro assim e vai, né? Pois é Ou, bem isso. né? Isso Coisa é tipo muito primeiros legal. socorros, como fazer uma tala com um galho, Uhum. sabe? Talvez são umas coisas que a gente devesse É, é, aprender na escola, na real, né? sim, Tipo, então como tem algumas coisas que formação mesmo. realmente deviam ensinar na escola. Né? Não, mas essa questão de costura, né? E cozinhar, porque para quem ouve a gente há mais tempo talvez já saiba, mas eu sou 100% prendas domésticas, assim, eu Eu bordo. também sou. Tipo, eu bordo, faço crochê tunisiano, faço tricô, costuro, cozinho. Tipo, eu só não pinto. Eu não pinto e bordo porque eu não sei pintar, mas o resto eu faço tudo. E é útil saber esse tipo de coisa, né? Você não precisa fazer com perfeição necessariamente, ou sei lá, ser uma coisa que você gosta de fazer, como cozinhar, né? Eu acho engraçado quando eu ouço gente da minha idade hoje em dia, acho que eu já nem tanto. Eu tenho 38 anos em dia 31 de janeiro de 2024. Na minha idade eu já não ouço mais tanto, mas quando eu tinha, sei lá, 20, sempre tinha uma galera assim, ai, eu não sei fazer um arroz. Amor, liga na Globo de manhã, Ana Maria Braga ensina, né? Eu sou mais da época da Ofélia, até, na real, né? A grande cozinheira da televisão da minha infância era a Ofélia. Mas, pô, procura aí no site do Mais Você, sabe? Se você hoje falar sobre ligar na Ana Maria Braga, ligar na Globo, eles vão falar: o que que é Globo? O que que é Não sabe? TV? O que que é Procura Ana no Maria Nossa, Braga? eu nem É, sou tem que tão ser velho no, assim. Eu no, tenho no 26 TikTok. anos É. e eu lembro no intervalo das aulas no ensino médio, intervalo da manhã, a gente saía da escola e ia para uma lanchonete na esquina e sim, inevitavelmente estava passando Ana Maria Braga, estava passando mais E o, você. e o Exato. saudoso Sempre Louro cozinhando José, alguma né? coisa, é saudoso Louro José. Não, é que hoje Cozinhando ninguém alguma mais, coisa, é mas que hoje enfim. ninguém mais assiste TV, só assiste TikTok. Sim. Mas procura no TikTok, gente. Deve ter uma hashtag como fazer arroz, sabe? Ah, com certeza, com Mas, certeza. né, eu acho bem louco, assim, quando eu vejo. Não no sentido da pessoa não saber, porque às vezes uma coisa de cozinha é talvez um pouco mais complicada, ou sei lá, a pessoa não teve oportunidade em casa de aprender a fazer, ok. Mas, assim, o que eu acho engraçado é o orgulho, sabe? Ai, eu não sei fazer nenhum arroz, mas meu amor, você vive só de iFood. Que salário é esse que te permite pedir todas as suas refeições no delivery, Nossa, queria. né? Que VR é esse, gente? É, Né? Então, eu acho muito legal quando você fala que aparece esse tipo de coisa ensinada, assim, para as crianças, porque realmente é muito bacana, né? A questão da independência e da autossuficiência. Tem um nível da autossuficiência que às vezes a gente começa, né, um pouco demais, assim, você vê que você tá fazendo sua roupa, você tá fazendo seu arroz, você tá moendo seu café, depois você tá transpondo um rio. Não precisa chegar nesse ponto, né? Mas, sim, mas mas assim, coisas básicas é muito vai legal. que vai que você precisa de alguma dessas habilidades, sabe? Eu aprendi a fazer arroz em acampamento. Eu aprendi a cozinhar frango, cozinhar macarrão, cozinhar assim, coisa básica. É ser um ser humano funcional, né? Sim, sim, Eu vou enfim. falar alguma coisa porque as pessoas, os ouvintes, devem estar achando que eu não sei fazer nada. A Ângela falou de pregar botão, eu sei pregar botão e informação para os ouvintes. Meu pai foi aprendiz de alfaiate, é o único dos 10 filhos que não seguiu o ofício, aliás, dois
2 filhos não seguiram o ofício. O resto, todo mundo continua alfaiate. Meu avô é alfaiate, filho de alfaiate. Enfim, é uma longa história aí. Mas meu pai falou, você precisa aprender a pregar um botão. E ele ensinou eu e a minha irmã. E ele fala, quando você compra uma roupa nova, você reforce os botões. Nossa, sim. Porque ninguém quer que no meio de um evento que você foi, simplesmente o teu botão cai e todo mundo fica, seu botão caiu. Ou o botão meio assim torto no seu Então ele sai paletó. voando. Exato, sai voando, aquela coisa toda. Não, ele sempre falou, reforce. Então ele fazia a gente reforçar os botões ali da blusa e é isso, a gente sabe fazer isso. Tá vendo? Eu sei fazer alguma coisa. Você sabe passar café também. O Theo sabe passar café. Eu sei Se o Theo não passar soubesse café, passar sei café, fazer eu ia ficar arroz. bem surpreso. Sei fazer. Sim. Como é que é aquilo que eu faço? Como é que é o nome daquilo? Esqueci o nome antepasto. Antepasto. Sei fazer algumas coisas. Salada de berinjela. Aí, Sei viu? fazer algumas coisas. Então, fome não Aí, passa. O negócio é tá isso, bom. fome não passa, né? Se você Exato. depender das suas Exato. habilidades motoras pra fazer uma comida. Pode não ser uma comida boa, né? Tipo, sei lá, que Mas você... é uma comida, Mas é você uma come, comida. exato, é. E aí você vai fazendo e vai aperfeiçoando, né? Mas eu acho incrível isso Eu de abro a ensinar. geladeira, vejo que tem e eu tento fazer alguma coisa com o que tiver, sabe? Tem meia cenoura, algumas folhas, um potinho de arroz, um restinho, meio pedaço de queijo. Dá pra fazer um assado, um arroz gratinado bem gostoso. Eu fui criada nesse movimento escoteiro aí que você foi também, é o da Dona Marta Raposo, minha mãe. E aí, o que eu ia te perguntar, a gente fala de movimento juvenil, né? E aí, quando a gente pensa em jovens, qual é a faixa etária que está incluída nisso de jovem? Porque tem jovens de 38 anos, por exemplo, e tem jovens mais jovens. Varia, depende muito do país, do movimento, mas geralmente as crianças começam a entrar na faixa dos 6 anos e ficam até os 20 e poucos. Precisa entrar em detalhe para saber qual movimento, qual país, porque mesmo em movimento juvenil judaico tem algumas que variam, mesmo no movimento escoteiro tem país que acaba aos 21, tem país que acaba aos 26. E tem tudo entre esses dois. É a mesma coisa no movimento bandeirante. Tá. Mas geralmente a faixa é essa, e quando a gente está falando especificamente de movimento juvenil judaico, a galera começa a assumir posições de liderança, começa a liderar atividades lá na faixa dos 15, 16 anos. Vai assumindo cada vez mais responsabilidades e geralmente a liderança principal do grupo, o equivalente a uma diretoria, tá ali na casa dos 20 anos, 20 e poucos anos. São jovens adultos, né? A gente São chama. jovens e jovens adultos, sim. Muito legal. A próxima pergunta que eu ia te fazer era do que a gente tem em termos de, por exemplo, por que um movimento escoteiro judaico, assim, qual é o rolê disso? Tá, isso começou de formas diferentes em países diferentes. Chegaram a um certo denominador comum em alguns casos, com o movimento escoteiro, mas a maior parte surgiu de forma separada. Não houve um esforço comum de comunidades judaicas ou do movimento escoteiro de criar grupos escoteiros judaicos. Na França começou como um movimento escoteiro para judeus. A França até hoje tem algumas associações separadas por religião, então tem a dos judeus, dos católicos, dos protestantes, dos muçulmanos, dos budistas, enfim, tem algumas. Isso acontece em vários países da Europa, principalmente. Em outros países, como nos Estados Unidos, o modelo institucional é que as tropas, as unidades escoteiras locais, elas são patrocinadas por uma instituição, são adultos daquela instituição que aplicam o programa e eles podem aplicar algo relevante à cultura daquela comunidade. Então, existem tropas escoteiras dentro de estações de bombeiros, existem tropas escoteiras dentro de escolas e, igualmente, existem dentro de igrejas, sinagogas, mesquitas, etc. E assim que cresceu o escotismo judaico nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, especificamente, foi por causa do Estado Novo. Posso falar em mais detalhes sobre a história da Vanhendava especificamente, mas já existiram outros 2 grupos escoteiros judaicos no Brasil e já fecharam faz muito tempo, um no Rio e um em Curitiba, se eu não me engano. Mas especificamente sobre a Vanhendava, a gente precisa entender um pouco o contexto
contexto da comunidade judaica ao redor da Congregação Israelita Paulista. A CIP nasceu como uma comunidade de judeus alemães que vieram da Alemanha para o Brasil fugindo de perseguição. A CIP em si foi fundada em 1936 e desde o começo houve uma preocupação da liderança da comunidade de ter alguma atividade para a juventude judaica, para as crianças. Naquela época não existia algo para a comunidade paulista como um todo, e nem algo que servisse especificamente para a CIP. Um ano depois, em 1937, o presidente Vargas Iemak Shemor, ele deu o golpe do Estado Novo, tá, entendeu a piada? Enfim, ele deu o golpe do Estado Novo e, sendo uma ditadura, reuniões de estrangeiros não eram muito bem vistas, reuniões de judeus não eram muito bem vistas, reuniões de jovens não eram muito bem vistas. Então, como que você faz quando você quer fazer reuniões educativas para um público que une essas três características? São jovens, principalmente de descendência alemã, e judeus. Você tem que dar uma maquiagem muito patriótica para o negócio. Então, a Vanhendava nasceu como um grupo escoteiro, porque na época os grupos escoteiros eram vistos como algo muito ligado a um sentimento patriota, sentimento de brasilidade. A regra da associação na época era, inclusive, que os grupos tinham nomes de tribos indígenas, de povos indígenas brasileiros, ou em alguma coisa na língua tupi ou tupi-guarani. E daí que vem o nome Havaiandava. Havaiandava é um termo tupi-guarani. Ou se pudesse juntar alguma coisa em tupi-guarani e algo Sim. histórico, né? Como é o caso de Sim. grupos antigos. Tem grupo escoteiro Caramuru, né? O Caramuru não é um Sim. índio, é justo um indígena. Não é um indígena, é justamente o contrário, né? Ele é um português ali inserido no esquema. Né? Mas ele é do Mas contexto um brasileiro, nome do em tupi. contexto histórico brasileiro, e o nome é em tupi. Se a gente for analisar os nomes dos grupos escoteiros fundados nessa época aqui em São Paulo, o primeiro é o Grupo Escoteiro São Paulo, o segundo é o Carajás, o quarto é o Havaiandava, o sétimo, se eu não me engano, é o Birajara. Então, são nomes que remetem a isso, a esse sentimento de brasilidade ligado ao indígena. E daí que vem uma sacada genial do nome Havaiandava. Tem uma cidade no interior de São Paulo chamada Havaiandava, que foi emancipada depois, bem depois de 1938, mas o nome significa a mesma coisa. Havaiandava é um caminho que tem uma trilha ao redor de uma cachoeira. Quando você está na canoa, subindo ou descendo o rio, e chega uma cachoeira, você não pode continuar passando de canoa. Você tem que sair do rio, tirar a canoa, dar a volta e depois colocar a canoa de novo no rio e seguir viagem. Então você está transpondo um obstáculo. É um caminho de transpor um obstáculo. E essa é a ideia de criar como grupo escoteiro, que você está transpondo o obstáculo do governo federal, de algo muito nacionalista, muito patriótico, para ter uma educação judaica. Genial, adorei! E Davi, a pergunta que eu ia te fazer é mais uma, né? Na Havaiandava hoje em dia, o grupo é misto de meninos e meninas ou ainda não? Já é. A Havaiandava começou separada. As seções, as faixas etárias eram sempre separadas por gênero. Em alguns grupos escoteiros isso ainda existe hoje. Em outros países as associações se integraram muito mais rápido. Na França eu sei que a Associação dos Escoteiros Judeus se integrou à Associação das Escoteiras Judias lá nos anos 50, 60. Então para eles a integração foi muito antes do Brasil. E no Brasil até hoje ainda são separadas a Associação Escoteira, a União dos Escoteiros do Brasil, e a Associação Bandeirante, a Federação de Bandeirantes do Brasil. Isso tem questões institucionais que voltam aos anos 70, mas as duas associações hoje permitem a coeducação. E a Havaiandava ainda é filiada às duas organizações. Inclusive, isso é uma curiosidade interessante. Como eu falei alguns minutos atrás, a Havaiandava no começo era afiliada à Federação Paulista de Escoteiras, que era concorrente da Federação das Bandeirantes. E a FBB foi reconhecida pela Organização Mundial do Movimento Bandeirante como a única associação brasileira do Movimento Bandeirante para as meninas. Então, os grupos que eram filiados à FPE foram convidados a integrar a FBB, mas havia um porém. O Movimento Escoteiro, o Movimento Bandeirante são movimentos irmãos, eu vou tratar como um só. Eles têm um conjunto de valores, têm um conjunto de regras, um código de leis
como código moral mesmo e uma promessa que o jovem faz ao integrar o movimento. E lá nos anos 50, quando esse episódio aconteceu, a FBB tinha uma das leis que o artigo dizia algo muito católico, muito cristão, que ao invés de ser algo mais genérico de a bandeirante acredita em Deus, a bandeirante tem uma religião, era algo muito expressamente cristão. A Wayandava Provavelmente fez cristão o lobby católico. junto. Provavelmente católico, sim. Eu não sei dizer se era expressamente católico, mas tinha a figura de Jesus Cristo no texto da lei. E a Wayandava fez esse lobby junto à diretoria nacional da FBB à época, e eles conseguiram mudar esse artigo para que a Wayandava pudesse ser parte da organização. Foi adotada uma leitura mais genérica, como a bandeirante acredita em Deus. Eu não lembro exatamente o texto agora, mas algo nesse sentido. Uhum. Nossa, que interessante. Na época o brochezinho que ganhava quando a menina fazia a promessa, ganhava um brochezinho para colocar no uniforme. Ainda ganha, mas enfim, na época era um trevo, que é o símbolo do movimento bandeirante, com uma cruz dentro. E para não mudar toda a organização, eles fizeram uma produção especial para Wayandava, que era o trevo com uma estrela de Davi dentro. Excelente. Então, hoje é item de colecionador. Hoje o brochezinho, ele é um trevo estilizado sem nenhuma conexão a nenhuma religião. É só um trevo estilizado. Genial. E aí, como que, né, porque você menciona das coisas que as crianças vão aprender, né, que aprendem, enfim, então a se virar, né, em acampamento e costurar e não sei o quê. E aí você fala também da parte de uma educação judaica. Onde que daí isso entra? A Wayandava, assim como os outros grupos escoteiros judaicos em outros países, a Wayandava busca trabalhar essas questões mais práticas com um conteúdo judaico. Então, uma atividade que seja para ensinar as crianças como fazer uma refeição pode ser muito ligada à cultura de comida de alguma coisa judaica. Então, se é uma atividade lá por março e querem fazer uma atividade de comida, pode ser uma atividade sobre fazer osnei aman, que é a bolachinha que a gente faz para a festa de Purim. E daí, nessa pegada, a gente aproveita e explora a história de Purim, as tradições da festa de Purim. Faz uma atividade, todo mundo vem fantasiado, esse tipo de coisa. A parte de habilidades mais técnicas, mais práticas, é o meio para chegar a esse assunto da educação judaica. Eu acho que tem muita coisa de educação judaica que é comum com os outros movimentos, sobre a história do povo judeu, sobre festas, sobre rezas, sobre a parte religiosa, sobre a parte da história de Israel, sobre sionismo, esse tipo de coisa, mas a Wayandava faz isso como conteúdo dentro de uma forma escoteira, dentro de um método escoteiro. É bacana, assim, eu tô gostando muito de aprender. Eu nunca soube nada sobre movimento escoteiro. Eu sabia que tinha, né? E sabia que tinha Havaianava, mas nunca tinha tido No Brasil o contato. movimento escoteiro é bem pequeno. Eu lembro dos números antes da pandemia, era um pouco mais de 100 mil escoteiros no Brasil inteiro, o que é um Acho que é muito número pouco, né? proporcionalmente muito pequeno. Nos Estados Unidos, eles são 2 milhões de Caramba. escoteiros no Em país inteiro. Israel, pessoas não comentam muito isso, mas é interessante que em Israel não faz muito sentido o movimento juvenil como é na diáspora, né? Em geral, o movimento juvenil judaico como é na diáspora. Então, justamente por isso, em Israel, os movimentos juvenis mais difundidos são justamente os movimentos ligados aos tsofim, que são os escoteiros. Sim, os Então escoteiros de Israel. é super comum você ter. Eu andava por Jerusalém, todo lugar, quase todo bairro tem algum grupo escoteiro. E aí você vê as faixas e do pintado, e na época de inscrições e tudo mais, você vê isso acontecendo pela cidade, em cada bairro, né? É Sim. muito curioso De dado que o eu tenho quanto. também antes da pandemia é que Israel também tinha 100 mil escoteiros. Mas 100 mil Só que a diferença é que o Brasil tem 200 e cacetada milhões de habitantes e Israel tem 8, 10. Exato. Então é um número muito mais expressivo. 100 mil é muito mais Muito expressivo, mais. E em Israel, o proporcionalmente. movimento juvenil judaico chama só adolescência, né?
E Boa. detalhe, são 100 mil em Israel, pelo menos eram antes da pandemia, considerando que em Israel os movimentos juvenis acabam aos 18 anos. Que a galera que Porque a a galera galera entra faz no 18 anos exército, né? e entra no exército. Então, aqui no Brasil, na Vendava, por exemplo, que a galera com 18 anos, 19, 20, tá em posição de liderança na diretoria, em Israel não tem isso. Então, eles aplicam as atividades para as crianças dos 16 e 17 anos e saem para o exército. Então, um número menor, uma faixa etária menor também, que mostra ainda mais como é difundido em Israel. Super, né? E acho que para entrar no exército, inclusive, né, ter participado do movimento escoteiro já dá um adianto, né, de saber se virar aí numas adversidades que certamente Provavelmente, encontram, né? provavelmente. Isso é legal, assim, umas habilidades de sobrevivência, né, de coisas básicas, assim, isso é bem bacana. E das posições de liderança, você falou, entra com 6 anos e aí sai, vamos por aí com 22, né? Como que vai passando? Tem formatura, ganha broxinho, ganha distintivo, como que... Então, cada faixa etária dentro das partes, da parte como membro sendo educado, como Hanir, como aquele que é educado, existem progressões dentro de cada faixa etária. Então, as faixas etárias geralmente são aí de 2, 3 anos por faixa etária, então a criança entra com 6, 6,5, fica naquela faixa etária até os 8, 9 anos, passa para a próxima e a mesma coisa. E dentro de cada faixa etária tem uma progressão, ela tem atividades, tem competências, quem aplica a atividade, o madrir, o educador, guia, em outras palavras, o chefe escoteiro, o coordenador bandeirante, ele é instruído a trabalhar com o jovem para que o jovem atinja aquela competência. Daí tem algumas competências mais básicas, desde aprender a costurar um distintivo no próprio uniforme, ou aprender a ler mapas, aprender a se localizar na cidade. Nossa, eu acho que a Daí gente tem, tinha que fazer um claro, grande movimento na educação brasileira para a para gente aprender a ler colocar isso dentro mapa. das Para aprender a escolas, ler mapa né? é Se localizar na necessário. cidade, esse senso de direção, por exemplo, é uma coisa assim super fundamental. Eu brincava com a Deia, minha ex-esposa. Ela achava muito engraçado o jeito que eu andava no metrô. Quando eu descia no metrô, para eu saber para que lado que eu tinha que sair. Quando eu saía do metrô, eu apontava com o meu dedo, meio assim, para mim mesmo, né? Tipo, eu apontava que direção que o trem tava indo, enquanto eu ia subindo, enquanto eu ia virando, meu dedinho ia virando também, para eu saber quando eu saísse da estação, para que lado que eu tinha que ir. E ela falava assim: Nossa, eu vejo você subindo a escada rolante, parece que você é capitão de um time de vôlei. Tipo, tá fazendo uns sinais assim, com o dedo. Eu só tava querendo saber se eu ia sair do lugar certo. Mas meu Mas pai. aí, o Theo tinha uma bússola na mão dele, na cabeça dele, que apontava para onde o trem estava indo. Exatamente, Não, e exatamente. É esse cada tipo pessoa de precisa coisa. saber o seu jeito, né? Mais fácil de Sim, conseguir, mas sim. tipo, se você sabe se localizar numa cidade, supondo que você mora em São Paulo, se você sabe se localizar em São Paulo, você consegue transpor essa habilidade para outras cidades em outros lugares. Você vai ao Rio de Janeiro, você também é capaz. Uma coisa que me surpreende muito, todas as vezes que eu tive contato com americanos, isso especificamente americanos, estadunidenses, que a pessoa fala, isso está pro noroeste? E eu assim, santo Deus, onde é noroeste? Não, quando você liga o GPS e ele fala siga na direção sem noroeste, por exemplo, na É, direção nordeste, eu fico pensando, meu, como que eu vou saber? eu sei lá, eu sei lá como é Tem que é línguas, nordeste. tem línguas, se eu não me engano, ali de ilhas da Oceania, Polinésia, essa região, que elas não têm senso de direção relativa. Então você não fala que algo está à sua direita ou à sua frente, você fala que algo está a norte. E se você vira, o negócio não vai da tua frente para tua direita, Tipo, ele pra continua a sul, norte. assim, ai, A sua frente é sempre o É, norte. não, você pode virar, mas o negócio vai continuar norte. Você vai, Ah, tá. sei lá, o Theo tá à esquerda. Se eu viro, ele continua à esquerda. Mas se eu mexo a janelinha, ele vai gente, para a direita. Nessas línguas não existe esse conceito de localização relativa. É tudo absoluto. é louco, né? Então a pessoa Nossa, que acorda, sai da interessante. cama e pisa com o pé do norte. Mas se ela vira 180 graus, ela tá pisando com o pé sul agora.
É um negócio muito Interessante. louco. Língua é uma coisa E curiosa as pessoas demais. que crescem com essa língua, com essa cultura, não têm dificuldade de saber onde que é Uhum. norte, sul, Uhum. etc. Sim, eu não sei dizer, É tipo, um negócio aqui onde eu muito tô, louco. da minha janela, se eu tô olhando se é norte, sul, leste, oeste, não faço ideia. Agora tá de noite, né? Se for de Agora é um dia, pouco mais difícil. até sei, de dia eu até consigo, mas de Sim. noite é um mistério total, né? E, bom, quando eu trabalhava com Aí, mergulho, a gente. uma coisa que eu aprendi na Vendava, a gente sempre montava barraca com a porta virada para leste, porque daí o sol entra e nos acorda naturalmente. Entra Ó. pela janelinha que tem na porta da barraca. Ó, então é Então a oeste gente sempre olhava. a minha janela aqui, porque na cozinha de manhã bate um sol do cacete. Então ali é leste. É, então. E Mas assim, daí para saber onde que é norte, onde que é sul, etc, eu só olho para cima, eu vejo para qual lado do céu tá o sol, sabendo o horário, eu sei para lá é leste, para lá é oeste. mas tipo, eu acho surreal, assim, eu lembro de andar com americanos e os caras, não, aqui vamos para o sul, onde é o sul, gente? Sei lá, vamos para trás, para frente, né? Mas isso, assim, a habilidade de ler mapa, né? Tem gente que tem muita dificuldade de ler mapa. E é uma habilidade adquirida, não é uma coisa também que você nasce sabendo olhar o mapa, bate o olho e entende, também não é isso. Sim. Mas é muito Para minha importante mãe, saber, ela né? olha qualquer mapa e tá de cabeça para baixo. E não importa se ela vira ele de cabeça para baixo, ele continua de cabeça para baixo. E eu não tô zoando minha mãe porque ela mesma fala Ah, isso. então tá bom. Então eu tô. Minha É. mãe não pode brigar comigo porque eu falei, tá vendo, mãe? Não, Você mesma fala isso. mas é muito interessante, assim, que são habilidades que talvez a gente devesse aprender formalmente na escola, né? E porque faz parte de Mas habilidades aí para a que vida, tá, né? mas aí que tá a jogada do movimento escoteiro, que essas coisas se aprendem de maneira não formal, porque existem três tipos de educação: formal, informal e não formal. A formal é o clássico sala de aula, é algo muito mais institucional, aquele que aprende está recebendo conteúdo. O informal é aquela coisa sem estrutura nenhuma. A criança, por exemplo, aprende com o coleguinha que eles estão brincando no parquinho, aprende uma palavra ou outra em uma outra língua, aprende a se pendurar num brinquedo, mas a educação não formal tem esse gancho muito bom de ser algo muito mais estruturado, mas algo muito mais lúdico, muito mais livre e, no caso do movimento escoteiro e de alguns outros movimentos juvenis, de que o jovem aprende do outro jovem. Então eles trocam experiências e por essas faixas etárias serem um pouco largas, não é algo muito fechado em um ano só, as crianças têm experiências de trocar com os mais velhos e com os mais novos e aprender um do outro. Em eventos maiores, em acampamentos de grupo, regionais, nacionais, etc., elas têm a oportunidade de fazer esse intercâmbio com crianças jovens de outras faixas etárias também. E provavelmente daí tem mais boa vontade para aprender as coisas, né? Porque quando você é Sem adolescente, né? dúvida, Meio sem criança, vai dúvida. Quando esse aprender adolescente coisas se você não odeia quer, né? alguém mandando você fazer algo. Agora, É, quando eu tenho colega falando, olha, precisamos fazer isso, senão a gente não vai jantar hoje, né? é, Piora. precisa catar folha seca no acampamento para acender a fogueira, senão a gente não vai jantar hoje. Aí tem um Tem um outro componente, exatamente, tem um propósito, um componente outro diferente. componente. O cara Pô, mas vai. no movimento judaico, deixa as crianças sem jantar, não consigo entender isso, não faz. Não, achei pouco Não, mas judaico aí do que tá. movimento. Aí que tá, dava até onde eu sei, ninguém ficou sem jantar de propósito. Teve uma vez que, quando eu era Hanir, que foi a última vez que teve baked potato no acampamento. Porque como que você faz baked potato em acampamento? Você faz a fogueira, deixa ela virar brasa, e aí Uhum. você coloca as batatas embrulhadas em alumínio e espera elas cozinharem. Deve ficar uma delícia. E então, até este acampamento era sucesso. O que aconteceu? Fizemos a fogueira e alguém teve a brilhante ideia de tirar a brasa para colocar mais batata, para ficar tudo pronto mais rápido e ao mesmo tempo. E daí, de um jantar para 25, 30 pessoas, uma batata ficou cozida. Mas era uma Foi a pessoa última vez que brilhante. teve baked potato em acampamento. E esse tipo de aprendizado que a gente tem, sabe? Você quer fazer uma batata assada em churrasco, você não tira a brasa para colocar batata. Você coloca a batata junto da brasa.
É que eu não consigo expressar o meu sentimento pela pessoa que achou que tirando a brasa cozinhava mais rápido, realmente. Eu... Tirando a A brasa e galera tinha o aumentando o número quê? de batatas. A galera tinha 12 anos. Não, não, Uhum. Tá não bom, tá bom. necessariamente vem isso naturalmente. Tá bom, tá bom. Mas E como realmente é de tem uma esse estímulo à genialidade. autonomia, a chefia não estava com a gente. Eles falaram, ó, vocês cozinham o jantar, a Dá gente seus volta pulos aí. e quando estiver pronto. Então, eles não estavam em cima falando, não, tem que fazer assim, assim, o assado. Aí esse grupo aí não recebeu a insígnia de Idishimame. É, Porque ele recebeu a insígnia da sua batata não tá assando, né? Sim. É, Nossa, essa dessas histórias que depois por anos você ainda conta. Lembra do fulano que ele achou Ah, que não, tirando a sem brasa e botando mais dúvida. batata e Isso é algo comum a todos os movimentos juvenis. Todo mundo tem história. Todo mundo tem história. Sempre tem uma Não, e tem anedota, aquelas sempre tem uma historinha histórias que dessa. atravessam gerações, né? Sem dúvida. Que não é só que você conta a sua história, mas a história de um madrir, que foi seu madrir, mas você ouviu do seu madrir alguma história que ele contou sobre o madrir dele, ou alguma história que o madrir contou sobre o madrir dele. Então, essas coisas vão É atravessando algo muito gerações. talmúdico. Viram grandes lendas, assim, né, são grandes lendas do movimento juvenil, grandes lendas da Havaiandava. Dá um livro isso aí, hein? Grandes lendas da Então, Havaiandava. eu vou falar sobre isso quando a gente chegar nas recomendações. Ah, Fica aí o spoiler. sensacional. Quase spoiler. Mas é assim, a Vendava especificamente tem uma questão de ser ligada à Congregação Israelita Paulista, à comunidade judaica de São Paulo, e que leva a ter três, quatro, agora deve estar quatro, mas daqui a pouco tem quinta geração de uma mesma família na Vendava. Eu fui a terceira geração da minha família. Minha mãe foi jovem na Vendava. Meus avós foram pais de apoio na Vendava. Então, assim, tem uma pessoa, um cara que foi da minha turma, ele é irmã, que o avô dele foi Lobinho nos anos 40. Que são histórias que não passam só entre amigos, entre famílias. Tenho amigos hoje que os pais deles foram da Vendava junto com os meus pais. Que legal. É muito legal. Então, e teve uma outra palavra que você tinha falado antes, que eu acho que conecta-se um pouco nisso que você contou agora, que você falou, né? O Hanech, que é quem aprende, então é o comecinho ali, né? Quando entram É as o crianças. educando, O sim. educando. E aí o Madrid já é alguém que tem uma posição de alguma liderança ali dentro, para ir ensinando. E aí você tinha falado Sim, o uma terceira educador. palavra. O Boguer, até eu me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que traduz como graduado. E é usado como alguém que se graduou, entre aspas, no movimento. Alguém que completou o seu ciclo educacional como jovem, como líder, e agora vai aproveitar esse conjunto de habilidades, de skills, pro resto da vida. Como alguém tivesse graduado da escola, da faculdade. Aliás, o termo em hebraico se usa também para graduação da faculdade, da escola e assim por diante. Você termina o colegial, você faz o exame de Bagrut, é o tipo o Enem, né? Bagrut é o que te habilita, não é tipo o Enem, é tipo os SATs, tipo os SATs dos Estados Unidos. Então ele te habilita a dizer que você só pega o seu diploma de ensino médio se você tiver feito essa prova de Bagrut, de que mostra que você é boguer. E você tem associações de Bogrei, a Università Ivrit, os graduados, os alumni, né? Em inglês eles chamam, eles usam o termo em latim, né? Alumni, Exato. Ex-alunos. alumni. É. São os ex-alunos. Não é só ex-aluno, porque tecnicamente você pode começar uma faculdade e não terminar e sair. Você é ex-aluno. Sim. Você é ex-aluno, mas não é boguer. Então, boguer graduado é um termo mais efetivo do que, Tem esse peso, ex-aluno. Exato. Uhum. É, tem uma carga, né? É, que, não, As daí pessoas eu... falam com muito orgulho, não, eles são, por exemplo, eu ouvi muitas vezes, né, vocês futuros Bogrim do Scherter, né, são o Bogrei do Scherter, é isso, você é graduado, futuro graduado, e sai de lá com uma espécie de uma bandeira, né, porque o Boguer tem também essa característica, não é só que você se graduou ali, os americanos também usam esse termo, alma mater é a universidade onde você estudou,
falou, né? O Alma Mater. Esse nome é fantástico, né? Mas é isso. E é uma vez a mãe andava, sempre a mãe andava? E o cara que é uma vez USP, ele é USP. Então por isso que o cara da Unicamp vai ter grito contra a USP, o cara da USP vai ter grito contra a Unicamp, contra a Unesp, essas coisas todas. Mas é tudo universidade pública, deviam se unir. Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente se une para algumas coisas, amigos, mas universidades geral, à parte. Universidades à parte, Bom, exatamente. e aqui são 3 os pianos falando, né? Inclusive, é isso, né? Inclusive somos 3, né? Somos 3 os pianos. Mas Com orgulho. E 2 Fefeletes, nós estamos em maioria. Mas o que eu ia perguntar, porque eu não conhecia essa palavra boguete. E justamente o que eu ia perguntar era se daí isso queria dizer que você mantinha algum tipo de vínculo. No fim das contas, sim, né? Mas não necessariamente. Sim. Não necessariamente. O que acontece é que muitos Bogrim, eles saem, se graduam dos movimentos juvenis e eles, de alguma forma, ficam ligados, seja convidados a participar de uma atividade aqui ou ali. Na Vanhandava, especificamente, por ser um grupo escoteiro, muitos grupos escoteiros têm a tradição que vem desde a da fundação do movimento escoteiro, desde lá de 1907, de fazer uma grande fogueira na última noite de um acampamento e contar histórias, fazer esquetes, cantar músicas ao redor da fogueira. E a Vanhandava faz isso, o fogo de conselho. E tem a tradição da Vanhandava de convidar Bogrim, Bogrot, ex-membros, para visitar o fogo de conselho, porque é uma das maneiras de manter essas gerações mais recém-saídas, né? Eles geralmente convidam a galera, faz 5 anos por aí no máximo, mais ou menos nessa faixa, para vir e prestigiar, e para se ver, para encontrar os amigos, porque quando a galera sai, cada um vai trabalhar em uma coisa, nem sempre eles continuam frequentando a sinagoga, às vezes perde esse contato próximo que tinha, Vanhandava de se encontrar praticamente todo sábado, e daí tem essa oportunidade de encontrar os amigos. É algo bem, bem emotivo. Uhum. Nossa, eu imagino que Sim. seja muito, assim, e no que você estava me falando, eu fui lembrando um pouco da Exalc, muitas coisas que você contou, assim, da Vanhandava. A Exalc é a escola de agronomia da USP, e na minha família tem muita gente que estudou na Exalc, e tem umas coisas muito parecidas, assim, do que você foi contando, né, e eles se encontram, eles têm encontros anuais de todo mundo que já se formou na Exalc, dos ex-alunos, né, na minha família tem um monte de gente que estudou, meu bisavô se formou na Exalc, e aí depois da geração da minha avó, a gente tem um tio que se formou na Exalc, depois o meu tio, irmão da minha mãe, se formou lá, e ele tem sobrinhos pelo lado da mulher dele que se formaram na Exalc, e tem uma coisa de que quando um exalqueiro encontra outro, eles veem qual é a senioridade, e o que foi bicho tem que se ajoelhar, ele faz uma cortesia, assim, sabe? Tipo, Uma ele mesura, né? É uma mesura, é isso, faz uma mesura e se apresenta, tipo, o bicho fulano se apresenta pro doutor e aí pergunta o nome, ou doutora, né? E pergunta o nome. E eles fazem isso, assim, é muito engraçado, eu acho muito legal isso da Exalc. E todo mundo tem apelido, né? Então é sempre, tipo, e tem uma história engraçada na minha família, o meu tio Sérgio, que inclusive já deu entrevista aqui pro Torá, falando no episódio que a gente gravou sobre Tu Bishvat, ele conheceu a mulher dele na Exalc, e ela é de Piracicaba, e ela é a minha tia, desde que eu me entendo por gente, ele namora ela, depois casou, né, e eu a vida inteira conheci ela como a namorada, depois a mulher do meu tio, a Foia, e por anos eu achei que o nome dela fosse Foia, eu demorei anos pra descobrir que o nome dela é Eda. Era um apelido, e que aquilo era um apelido pelo jeito que ela falava folha. Pra folha. Fala Folha. Eu demorei anos pra descobrir que o nome da Folha não era Folha, que o nome da Folha é Eda. Então, o meu apelido de DB são minhas iniciais, nasceu na Vanhandava. A Vanhandava tem um livro, é a Crônica, que existe desde 1948. E é um livro grosso, faço uns 15 centímetros de espessura. Uau!
É um livro muito No grosso. começo a galera anotava atas de reuniões, relatos de atividades, e com o tempo foi modificando. Foi um acampamento, foi uma viagem, foi uma atividade externa à CIP, e até hoje eles anotam coisas lá. Então, sei lá, a Vendava faz um Kabbalat Shabbat na CIP em homenagem ao aniversário da Vendava. Eles deixam a crônica aberta ali na recepção, na entrada da CIP, com uma caneta e assine aqui se você veio no Shabbat da Vendava. E daí você consegue voltar anos, décadas, e ver nomes ali que estão extremamente familiares. Eu vejo assinaturas da minha mãe, dos meus avós, de pais de amigos meus da Vendava, que foram da Vendava junto comigo, de avós dessas pessoas, de Uau. gente que Incrível. hoje ocupa posições de liderança na comunidade judaica brasileira. É muito legal, e, sabe? É esse sentimento. E aí, acho que a última pergunta que eu tenho para te fazer, pensando em que isso é uma coisa muito legal, e, por exemplo, se eu fosse criança, eu adoraria participar. Como faz para participar da Havaiandava? Entre em contato com a CIP, com a Vanhandava. A Vanhandava está no Facebook como Avanhandava e no Instagram como Avatnoa. Eu não lembro o e-mail de contato, mas o Facebook e o Instagram com certeza são os melhores canais para entrar em contato com eles. Também com a CIP, a Congregação Israelita Paulista. No site da CIP, com certeza deve ter os meios de contato com a CIP e de lá com a Vanhandava, cip.org.br. E aí, a Eu acho que é partir isso. desse contato, eles dão A as. partir desse contato, eles te orientam quando começam as atividades, qual a idade do seu filho ou sua filha, O que deve precisar de quais os documentação calendários para de levar, né? atividades. Sim, sim. Nossa, muito legal. Ou pode entrar em contato com o Torá com Fritas, porque o Theo com certeza tem contato de alguém da Vendava. Também pode, mas acho que o canal da Também CIP é pode. mais direto. É, canal da CIP é mais direto. Vai ter um departamento ali mais Sim, express. atendimento. É, Sim, para isso. Theo, você tem sim. mais alguma pergunta para o Davi? Algum comentário? Não, não, não. Só que Ava é melhor tu não há. O pessoal da colônia vai ouvir isso, vai me matar. Campos de Pincos me matando. Não, a Vanhandava tem uma boa relação com a colônia. Na minha época, hoje eu acho que não mais, mas na minha época tinha muita gente que era Madrir e Hanir na Vanhandava e na colônia. Sim, mesmo Galera porque, ia. só para contextualizar aqui os ouvintes, as colônias são Mahanot que acontecem, são acampamentos, podemos chamar assim, Acantonamentos. acantonamentos que ocorrem. Acampamento em barraca. Exato, que ocorrem sazonalmente. Então você tem no inverno e tem no verão, nas férias, né? Basicamente. É claro, existem encontros esporádicos durante o ano, mas em geral os grandes encontros são nas férias. E justamente as Tenuot estão de férias nas férias. Então tem muita gente que vai na Vanhandava o ano inteiro, aí quando entra de férias vai na colônia e depois volta para Vanhandava e assim por diante. Tem bastante, eu tenho realmente bastante gente que eu acompanhei vários Maghrihim que transitavam realmente Faz entre super a Ava e sentido, né? Ajuda também o fato de que ambas a Vanhandava e Colônia, não faz muito tempo, se filiaram ao Netzer, que é o braço de movimento juvenil do movimento reformista. Uhum, vamos mudar isso aí. Então, Agora, como o blogueiro do Scherter, e ligado ao movimento conservador, a gente vai ter que mudar isso aí. Eu não vou comprar essa briga, eu não vou comprar essa Não briga. vale a Alu, pena. por favor, tira essa parte, porque eu sei que é um assunto sensível para a colônia, pelo menos. Então, realmente, Então, corta essa parte. beleza, então a Lu pega daqui. Não, eu fiz essa piada na temporada, não tem problema nenhum. Eu falei pra eles, vamos mudar isso aí. Então a Lu tem que manter essa parte aí. Inclusive, deixa a gente conversando com você na edição, que acho que vai ficar engraçado. Não, maravilha. Não, eu acho que com isso a gente pode encerrar o episódio de hoje. Eu adorei, Davi, que você veio falar com a gente. Hoje não só como ouvinte do podcast, mas que você veio conversar. O Davi é um amigo muito querido. Eu fiquei muito feliz que ele aceitou nosso convite para vir conversar com ele. E eu amei saber das histórias da Havaiana. Eu só sinto que eu tenha crescido em Campinas e não tenha podido participar
Pois é. Acontece. Sentimento. Mas a Vendava eu sei que está aberta para crianças e jovens judeus de outras localidades, para em acampamento nas férias. Olha, fica aí a dica, Eu né? lembro quando eu era madrinha na Vendava que tinha um casal de irmãos que era de Indaiatuba e eles só não tinham como vir todo sábado para as atividades, eles vinham só para acampamento. Aí, um jeito legal de participar, é viável, Tem né? um amigo meu da minha turma que em algum momento da adolescência a família se mudou para São Carlos, então ele vinha uma ou duas vezes por mês. E aí ele agora é formado na Exalc. A Exalc Não, ele é formado na Faculdade de engraçada. Direito de Ribeirão Preto. E São Foi Carlos fazer USP tem. Ribeirão. Outros piano, Mas tem outros USP em São piano. Carlos também, né? Tem as engenharias lá. Tem Essa é a USP em questão. São Carlos, mas Tem, engenharia é matemática, se verdade. eu não me engano. É verdade, é Inclusive, uma verdade. vez eu fui numa festa bem legal que teve, que era o Caipirusp, que foi em São Carlos, que era o encontro das USPs do interior. Eu achei incrível. Caipirusp. O Caipirusp. No longínquo ano Tem o de Caipirusp. 2006. Cada grupo de faculdades tem seu festival, né? Seu encontro. Eu lembro quando eu estava na faculdade que falavam do Economidas, que eram as faculdades de Economia e Administração do Uhum. estado de São Paulo. Então tinha USP, GV, INSPER, PUC, todas essas, Mackenzie, A letras todas não as que tinham fazia, que tava faculdade de todo mundo Economia e lendo. Administração. Não ia Tá se vendo? encontrar. Faculdade de História pode fazer Olimpíadas mesmo, sem problema nenhum. Né? Faz junto com a Faculdade de Educação Física. Pronto, Pô, são manda o pessoal Olimpíadas do mesmo. grego da A letras, gente- né, pra participar. junto com o pessoal do grego da Letras e pronto, dá pra fazer um negócio legal. Vamos promover Dá isso pra aí. fazer. Vamos promover Dá isso pra aí. fazer. Fica a sugestão para os pianos de hoje. Quem que é o reitor da USP hoje em dia? Alô, reitor? Eu já Ou não faço reitora, não ideia. sei. Não tenho a mínima Enfim. ideia. Gente, eu saí da USP em Eu acho que é um 2009, cara né? da Poli, enfim. Ai, mas daí não vai querer. Muito bem. Então, com esse encerramento maravilhoso sobre a Universidade do Estado de São Paulo, a gente termina por aqui o episódio de hoje do Doutorar com Fritas. Davi, indicações. O arroba Eu tenho Avatnoir, duas né, no indicações Instagram. arroba Avatnoir, Avatnua, no Instagram. No Facebook é Avanhandava ou facebook.com/barra Avatnoir, do mesmo jeito que tá no Instagram. Tenho duas indicações de livros. Uma é um livro, A Construção de um Projeto para a Juventude, uma história do Grupo Escoteiro Distrito Bandeirante Avanhandava, 60 anos de escotismo e judaísmo, 1938 a 1998. Esse livro foi produzido pela Avanhandava junto com a CIP para a ocasião dos 60 anos da Avanhandava em 1998, então é um livro que tem aí quase 30 anos e ele foi compilado por dois historiadores, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, cadê? Aqui, foi coordenado pesquisa, iconografia, redação pelo Rony Citrinovich, pela Judith Suzuki. Rony, se eu não me engano, é inclusive professor da FEFELEG. Então esse livro realmente ele é utilizado para pesquisa acadêmica, porque ele tem muita coisa sobre a história do escotismo e do bandeirantismo no Brasil e especificamente em São Paulo. Então ele é referenciado por outras obras que pesquisam o movimento escoteiro. E minha outra indicação em 2018, eu estava na diretoria da Avanhandava, eu era da ANH, da liderança, eu ocupava o cargo de Guisbar, de tesoureiro, e em 2018 a Avanhandava fez 80 anos. Então a gente fez um projeto de celebração dos 80 anos e uma das coisas que a gente produziu foi um livro de histórias, não de história com H maiúsculo, mas de histórias no plural de várias turmas de 1998 até 2018. Então são histórias, são anedotas de turmas que passaram pela Avanhandava, de Bobrini. Legal. Então tem esses dois livros que trazem esses dois lados da Avanhandava. Um é o lado mais Formal, factual, né? formal, e o outro é um livro que traz essa parte mais calorosa, mais afetiva. Muito legal, muito legal. Para encontrar esses dois, entre em contato de novo com a Avanhandava, que eles têm lá em estoque. Não acho que esteja vendo em lugar nenhum, apesar de que eu sei que tem um dos livros, o do livro dos 60 anos, está disponível na Biblioteca Brasiliana da USP, mas
Mas eu recomendo entrar em contato com a Vanhandava e eles vão ter o maior prazer em te vender uma cópia de cada um deles. A minha recomendação é quem tiver criança em casa, busque a Vanhandava, que parece ser legal pra caramba. Sim, atividades da Vanhandava geralmente são de sábado à tarde. Ai, um ótimo Das horário para as 14 crianças mas verem horas entra em às contato. TikTok. 17h30. Horário clássico, se ainda for isso, provavelmente ainda é. Eu tenho a impressão que ainda Mas é. vai ter o calendário certinho para entrar, para ter o calendário certinho, saber exatamente aonde, entre em contato com a Vanhandava. Horário excelente para tirar as crianças do TikTok, vocês poderem ver uma série à tarde em casa. Maravilha. Davi, de novo, muito obrigada por ter vindo conversar com a gente hoje. Foi um prazer enorme, muito bacana ter você aqui Prazer é falando todo com a meu. gente. Terminamos por aqui o episódio de hoje do Torá com Fritas. Lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, toracomfritas@gmail.com, também o nosso Instagram, @toracomfritas, nos seguir no Twitter, Torá com Fritas também no TikTok, @Torá com Fritas. Para não perder nenhum episódio, é só assinar o nosso feed no seu tocador de podcasts preferido. Lembrando que o Torá com Fritas é feito pela Angela Goldstein e também pelo Theo Hotz, que são os idealizadores e apresentadores do Torá com Fritas. O Alu é o nosso editor de som e o intérprete da nossa música de abertura. Para entrar em contato com ele, é só procurar no Instagram pela @alusanto e a nossa identidade visual é da Maia Batalha. Muito obrigada a todo mundo que ficou com a gente até agora. Obrigado, gente. Uma vez a Vanhandava, sempre a Vanhandava. Muito obrigado e até a próxima.